Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello e hoje nós vamos ter um resumo breve das aulas 2, 3 e 4 do nosso curso de Introdução ao SPSS, que é um resumo básico de coisas que eu preciso compreender minimamente de estatística para no próximo vídeo nós de fato começarmos a colocar a mão na massa no SPSS. Primeiro, o conceito e a divisão da estatística. A estatística é uma ciência que se preocupa com a coleta, a organização, a descrição, no caso a apresentação, a análise e a interpretação de dados experimentais e correlacionais também, e tem como objetivo fundamental o estudo de uma população, a compreensão de uma população, seja dela como um todo ou seja de um recorte dela. Ela pode ser entendida como duas partes, a estatística descritiva, que tem o objetivo de coletar, organizar e descrever dados. Conjunto de dados desorganizados são de pouco ou nenhum valor. Para que esses dados se transformem em informação, é necessário organizá-los e resumi-los para ser apresentados. O resumo de conjuntos de dados é feito através das medidas e organização da apresentação, distribuições de frequência, de gráficos, diagramas. Já a estatística indutiva, amostral ou inferencial, ela já tem o objetivo de análise e interpretação dos dados, ou seja, permite obter conclusões que transcendam aos dados obtidos inicialmente, né, que é o objetivo essencial da estatística. Muitas vezes, apesar dos recursos computacionais e da boa vontade, não é possível, entretanto, estudar todo um conjunto de dados de interesse. Nesse caso, a gente vai estudar uma parte desse conjunto. E é o principal motivo para se trabalhar com uma parte do conjunto ao invés do conjunto inteiro é o custo. Então, muitas vezes eu não posso estudar uma população inteira por exemplo, eu quero ter desenhar um perfil ou compreender os estudantes de psicologia de uma determinada instituição. Talvez eu não tenha custo, tempo, dinheiro para estar fazendo com toda a população de estudantes de psicologia. Então, vou fazer um recorte disso. E aí eu vou estar trabalhando com estatística inferencial, ou seja, eu vou inferir a realidade da população a partir daquele recorte que eu vou estar trabalhando. E para entender essa população em recorte, vamos entender alguns conceitos. O primeiro dele é população. É o conjunto, seja ele finito ou infinito, de todos os indivíduos ou objetos que representam o grupo do qual eu tenho interesse. Então, por exemplo, se eu estou estudando a quantidade de filhos, tipo de moradia, condições de trabalho, tipo de sanitário de uma determinada agricultores do estado do Paraná, então todos os agricultores serão a minha população, seja quais forem as variáveis que eu estiver estudando neles, mas a minha população são todos os agricultores do estado do Pará. E no caso, um outro exemplo, eu quero estudar a precipitação de chuva anual em Belém. Então, o conjunto de informações coletadas durante todo o ano é a minha população. Eu quero estudar a influência social, como ela interfere nas decisões de jovens sobre a sua escolha profissional no momento de estudar, de fazer o vestibular para a UES. Então, o conjunto de todos os jovens que prestam vestibular para a UES é a minha população. Então, independente de quais são as variáveis, quais são os construtos que eu quero estar estudando, ou quais são as variáveis que eu quero estar trabalhando, esses sujeitos que são o meu foco de análise, a minha população inteira, o grupo inteiro desses sujeitos é a minha população, é o nome que a gente dá em estatística, população. Tá? Verificar a principal queixa dos pacientes ou clientes da clínica de psicologia. Então, todos os pacientes ou clientes daquela clínica são a minha população. Essa população, como eu já antecipei, ela pode ser finita, que é quando eu tenho como enumerar todos os elementos ou todos os sujeitos que fazem parte daquela população, ou infinita, quando não é possível mensurar essa quantidade de sujeitos. Por exemplo, um exemplo que eu dei aí, todas as bactérias existentes no corpo humano, né? Não dá para somar, contar uma por uma. A gente tem algumas estimativas, ok? Já a amostra é uma parte, é um subconjunto que é representativo dessa população, tá? A gente tem alguns critérios de classificação, erro amostral, nível de confiança, tipo de amostra, tipo de técnica de separação de amostra,
mas que não cabe ao caso aqui, mas esse recorte do total de sujeitos da minha população é o que a gente chama de amostra. Exemplo, antes das eleições, alguns órgãos fazem pesquisas com alguma parte da população que vota e a partir disso ele tem uma amostra de todos os eleitores do país. O IBGE ele faz levantamento periódicos sobre emprego, desemprego, inflação, com um grupo da população brasileira que ele chama de amostra. Redes de rádio e de TV se utilizam constantemente dos índices de popularidade dos programas para fixar valores de propaganda, também a partir de uma amostra. Os testes psicológicos são validados a partir de um pequeno grupo que representam aquela população para a qual ele se destina, não é feito com a população inteira. Os critérios do DSM-4, ou atualmente do DSM-5, para a depressão, eles também foram descritos a partir de estudos com alguns representantes, algumas pessoas que tinham depressão, não com todas as pessoas que tinham depressão. Então, essas algumas pessoas é o nosso recorte, é a nossa amostra. Como eu já falei, a amostragem, ela tem vários tipos de amostragem, tem alguns critérios, confiança e erro, e temos algumas formas, algumas técnicas de separação de amostragem, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, eu acho que não cabe agora o momento aprofundar sobre cada uma, mas basicamente ela tem a amostragem probabilística, que é a mais perfeita, onde todos os sujeitos têm iguais chances de serem selecionados. Elas podem se dividir em amostragem randômica simples, randômica estratificada ou por conglomerado, são as principais. E a amostragem não probabilística, onde nem todos os sujeitos têm iguais chances de fazerem parte da minha pesquisa, ou seja, nem toda a população tem igual chance de ser selecionada no meu recorte de amostra, tá? É uma das mais utilizadas, é a mais frágil, mas às vezes também é a mais viável em termos de custo financeiro e de tempo. Ela pode se dividir em de conveniência acidental ou por cota proporcional, que quem quiser dar uma lida aí pode se aprofundar, ok? O censo, que é o exame completo de toda a população, ou seja, eu não faço um recorte amostral, eu utilizo toda a população no meu estudo. Temos que ter um cuidado, porque quanto maior a amostra, mais precisa e confiável será que esses dados sobre essa população? É uma pergunta que todo mundo se faz, mas na prática essa conclusão muitas vezes não acontece, pois o emprego de amostras com certo rigor técnico pode levar a resultados bem semelhantes ao de um censo. Então, às vezes, não tem por que suar tempo e dinheiro para fazer um censo, onde eu posso ter dados bem próximos, claro que com alguns erros, não iguais, ok? Tá errado aí, não iguais, mas bem próximo de um censo, tá? Parâmetros estatísticos, a gente se refere a parâmetros quando a gente se refere a dados da população inteira, e estatística quando a gente se refere a dados dessa amostra que eu estudei, ou seja, do recorte da população, tá? Variável é uma característica comum aos elementos da população, que é objeto de determinado estudo. Então, a gente viu nos exemplos, quando eu falei de amostra e população, a gente viu que tem algumas análises de algumas variáveis que eu posso estar fazendo. Eu tenho um foco sobre uma população, eu recorto uma amostra que eu vou estar trabalhando, e o que eu vou estar analisando nessa amostra, nessa população, é justamente a variável, ou seja, quais são os fatores que eu estou analisando, né? Então, por exemplo, eu estou analisando, como eu falei naquele exemplo dos agricultores, o número de quartos na casa, o número de banheiros, aquilo ali são as minhas variáveis. Quando eu quero estudar estudantes de psicologia de uma determinada universidade, traçar o perfil deles, sexo, idade, escolaridade, são as minhas variáveis que eu estou analisando. Se eu quero estudar o índice de depressão de pacientes da minha clínica, os pacientes da minha clínica são a população, que eu faço um recorte amostral, e a depressão é a variável que eu estou estudando. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque é preciso para a gente entender algumas questões mais à frente em estatística, tá? Essas variáveis, elas podem ser divididas em categorias, são 4 categorias.
ela pode ter um nível nominal, ou seja, elas variam em categorias diferentes, elas variam em nomes, mas eu não posso elencar uma distância hierárquica ou medir uma distância entre essas variações. Exemplos clássicos disso é sexo, eu tenho feminino e masculino, eu tenho estado civil, solteiro, casado ou divorciado, eles variam, mas eu não tenho uma divisão hierárquica, feminino ou masculino, quem está acima de quem, eu não tenho uma distância entre eles, tá? Assim serve para religião, serve para várias categorias aí, várias variáveis que eu posso estar trabalhando, ok? Vou passar isso aqui. Nível ordinal são os dados, eles podem ser, além de variar de nome, existe uma hierarquia entre eles, em que eu posso ordená-los numa diferença hierárquica. Por exemplo, aí, escolaridade. Eu sei que nível fundamental está abaixo de nível médio, que está abaixo de nível superior. Ou uma corrida, eu sei quem chegou primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a gente tem como colocar ordem nessas diferentes respostas dessa variável. Então, a gente chama de ordinal. Dentre as variáveis numéricas, a gente vai ter aí duas classificações. A variável nível intervalar, ou seja, além de eu ter o nome e eu ter uma distância entre elas, na variável numérica, eu tenho como mensurar a distância entre essas variáveis. Ou seja, a gente tem como ver o quanto uma distância, enquanto um se distancia do outro. Qual a diferença, Cíntia, entre intervalar e a de razão, que é a terceira e a quarta aí que a gente vai ver? A escala nível intervalar, variável intervalar, a questão aí, a grande diferença é o zero absoluto. Então, por exemplo, aí, quando eu quero medir temperatura, eu não tenho um zero absoluto, não existe um zero absoluto em temperatura. Então, por exemplo, aí no segundo link aí, as escalas de medida de temperatura, como a Fahrenheit e a Celsius, são exemplos de escala de intervalo. Por exemplo, eu não posso afirmar que 40 graus é 2 vezes mais quente que 20 graus, embora se possa dizer que a diferença entre 20 graus e 40 graus é a mesma que entre 75 e 95. A gente tem aí ambas 20 graus de diferença, mas eu não posso dizer que há aí o dobro de diferença. Eu não posso dizer que 40 graus é 2 vezes mais quente que 20 graus. Isso por quê? Porque não existe um zero absoluto, ou seja, o valor zero na escala é apenas um ponto de referência e não significa ausência de valor, ok? Já o nível de razão, como é uma escala numérica, a gente também tem a variância de nome, eu também consigo ver a diferença hierárquica e eu também consigo colocar uma distância entre um e outro. Mas a diferença aí é que eu tenho um zero absoluto. Um exemplo aí é o peso. Então, o que acontece quando eu tenho um zero absoluto? Eu posso dizer sim que 40 quilos é 2 vezes mais pesado do que 20 quilos. E eu posso dizer sim que 20 quilos é 2 vezes mais pesado que 10 quilos. Ok? Na nossa terceira aula, a gente vai ver um pouquinho sobre estatística descritiva, como eu organizo esses dados de estatística descritiva. Para trabalhar com grandes conjuntos de dados, a gente precisa estar distribuindo e organizando esses dados, né? Então, eu tenho dois tipos de variáveis aí, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. As variáveis discretas, gente, é quando ela tem um ponto ou um valor único. E as variáveis contínuas, elas são distribuídas em classes ou intervalos. Por exemplo, a gente tem a variável renda, em que ela pode ser um valor, um ponto ou um valor. Então, as pessoas falam os valores exatos em números. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou R$1.000, R$3.000. E a variável contínua é quando a gente divide em classe. Pessoas que ganham menos de um salário mínimo, pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos, pessoas que ganham de 4 a 6 salários mínimos. Então, elas podem ser discretas, quando é o ponto exato, o valor exato, ou contínuas, quando esse valor ele se divide em classes ou intervalos
que são colocados aí pelo pesquisador. Esses dados, eles podem ser de vários formatos, né, aí, a organização deles. Os dados brutos é quando eu tenho todas as respostas, aí é uma tabela de respostas. Por exemplo, eu perguntei aos meus participantes da minha pesquisa quantos filhos cada um tem, e eles foram falando, e aí eu coloquei as respostas aleatoriamente na ordem que eles me disseram, e aí tá aí, um diz 2 filhos, outro 3, outro 0, outro 2 e assim por diante. Esses dados, eles podem ser organizados em rol, que é quando eu coloco todas as respostas, exatamente as mesmas respostas que estavam na tabela anterior, só que por ordem crescente. Então eu coloco todas as respostas 0, depois todas as respostas 1 e assim por diante até a resposta mais alta, que foram 7 filhos. A distribuição de frequência, um dos primeiros valores que a gente, das primeiras análises mais simples que a gente tem em estatística, é a frequência. Eu posso distribuir ela simplesmente por ponto ou por valor, que é a organização aí desses dados daquela tabela que a gente apresentou anteriormente, distribuindo, mostrando a frequência por ponto. Então, quantas pessoas disseram que tem 0 filhos? 7 pessoas. Quantas pessoas disseram que tem 1 filho? 21 pessoas, e assim por diante. Então, eu organizo a distribuição dessa frequência pelos valores de resposta ou pelos pontos de resposta. Essa distribuição também pode ser por classe, como eu já falei, né? Que é quando eu coloco aí, por exemplo, no exemplo anterior, eu poderia colocar aí de 0 a 2 filhos. E aí eu diria de 0 a 2 filhos, 7 mais 21 mais 8, e colocaria o valor. E assim por diante, tá? Então eu coloco os valores brutos, digamos assim, distribuídos e organizados em classes. E a frequência de quantos sujeitos estão dentro daquela classe. Os tipos de frequência que eu posso estar analisando aí nos meus dados estatísticos, a frequência simples, que a mais conhecida, que é simplesmente o que a gente vinha fazendo até agora, que é quantos sujeitos respondem aquele mesmo valor. Então, quantas pessoas disseram que tem 1 filho, quantas pessoas disseram que tem 2 filhos, a frequência mais utilizada. A frequência simples relativa, ela representa a proporção de observações de um valor individual em relação ao grupo. Então, seria aí, por exemplo, quantas pessoas disseram que tem 1 filho? Vamos supor 5. 5 sobre 50, que é o total. 50 pessoas responderam. Então, isso é a frequência relativa. A frequência acumulada já é a definição da soma de frequências. Então, por exemplo, eu quero a frequência acumulada de pessoas que responderam que tem até 5 filhos. Então, seria o somatório de quantas pessoas disseram 0, de quantas pessoas disseram 1, 2, 3, até quantas pessoas disseram 5. Então, a frequência acumulada é o total de pessoas que responderam de menos até aquele valor que eu estipulei. Então, frequência acumulada de 5, quantas pessoas responderam de 0 até 5. Por fim, a gente vai ver aí rapidamente também as medidas de tendência central e de dispersão. Como eu falei, a parte mais básica aí da estatística descritiva foi a frequência e, na continuidade, tendência central ou dispersão. A tendência central e a dispersão, ela me permite compreender de forma mais resumida dados, às vezes, de um conjunto muito grande de amostra ou da população. As medidas de tendência central, mais conhecida, é a média. A gente pode ter a média aritmética, que é aquela simples que vocês conhecem. Por exemplo, a média da nota da minha disciplina de psicometria é a nota 1, 10, mais a nota 2, 9, dividido por 2, que é a quantidade de notas, que dá 9,5. Já a média aritmética ponderada é quando alguma dessas valores tem um peso diferente. Então, às vezes acontece um professor dizer, nota 2 tem peso 2. Então, seria 10 mais 2 vezes 9, dividido por 3, já que a gente deu aí 3 pesos. E aí, a gente vê que a nota já cai um pouco, porque eu tirei a nota mais baixa, na que tem um peso maior. Uma outra medida de tendência central menos conhecida é a mediana, que é o quê? Se eu colocasse todos os meus dados em rol, ou seja, do menor para o maior, então aí 15, 18, 21, 32, 45, 46, 49... a mediana é o valor exato que está bem no meio, ou seja, eu tenho 3 respostas para o lado esquerdo, 3 respostas para o lado direito. Então, ela me ajuda a compreender um pouco quando a minha
Quando os sujeitos variam muito de respostas, a minha mediana ajuda a ver um pouquinho qual seria o dado mais aproximado, representativo da minha amostra, quando eu tenho uma variação grande de respostas. Já a moda é o valor que mais se repete. Então aí, por exemplo, eu tenho dados novamente em Hall e o valor que mais se repete aí é o 4, tá? Então eu digo que o 4 é a moda. Mas volto uma observação que eu posso ter, pode ser a modal, ou seja, eu poderia ter nenhum deles se repetir mais, ou poderia ser bimodal ou trimodal, ou seja, ter 2 ou 3 respostas que se repetem em igual valor, ok? Não teria nenhum problema. Eu repito, eu digo quais são as minhas modas. As medidas de dispersão, elas têm aí, eu não vou adentrar, não vou mexer aí, porque o objetivo da nossa disciplina não é estatística, mas sim a compreensão básica para o SPSS, mas basta dizer que a gente tem 4 tipos básicos de medida de dispersão: a amplitude, o desvio médico, a variância e o desvio padrão. O mais utilizado é o desvio padrão, que eles me permitem compreender o quanto os meus dados variam, quanto os meus dados têm dispersão de possibilidades de resposta. Então, por exemplo, a renda salarial dos profissionais de saúde, a gente tem aí um grande desvio padrão, porque eu tenho pessoas que recebem um salário mínimo, pessoas que recebem R$1.000, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ou 30 mil reais, então a gente vai ter aí uma grande dispersão dos resultados. Então, quanto maior, no caso é o desvio padrão, por exemplo, quanto maior o meu desvio padrão, mais eu percebo que tem uma dispersão nos resultados, nos dados dos meus participantes. Ok, gente? Por enquanto é isso. Um bom dia para vocês. Até a próxima.